quando entrei no banheiro, um brilho no carpete chamou minha atenção, um reflexo de luz solar escapando pelas persianas. Curioso, olhei para baixo com cautela, descalço e receoso de pisar em algo afiado. Caroline não havia mencionado ter deixado cair algo aqui, mas nunca se sabe. O pequeno círculo de alumínio estava quase camuflado contra a cor do carpete até que a luz o revelou para mim. Abaixando-me, peguei-o. O revestimento de um blister de comprimido, tipicamente deixado para trás quando um comprimido é empurrado para fora. Virando-o, notei marcas de um lado. 2. Supondo que significasse terça-feira, já que hoje era quarta-feira, parecia ser o comprimido de ontem. Eu não tomo nenhum medicamento. Estou perfeitamente saudável aos 35 anos, assim como minha esposa Caroline. Ambos passamos recentemente por nossos exames físicos anuais com ótimos resultados. Então, por que havia um revestimento de comprimido em nosso banheiro? Vários comprimidos diários vieram à mente, mas a pílula anticoncepcional se destacou. Eu tinha feito uma vasectomia 2 anos atrás, após nosso segundo filho, então presumi que Caroline não estava mais tomando a pílula. Ela nunca teve problemas com cólicas ou menstruações, sorte a dela. Então, por que os comprimidos? Minha mente brevemente vagou para lugares sombrios, suspeitando de uma doença que ela não mencionou. Mas então me lembrei de nossos exames de saúde limpos que compartilhamos. Se o alumínio estava aqui, os comprimidos provavelmente estavam por perto. Trancando a porta atrás de mim, comecei a procurar. Eventualmente, os encontrei escondidos em uma caixa de tampões embaixo de algumas aspirinas. Era a mesma cartela de comprimidos que ela usava antes da minha cirurgia, quando não estávamos tentando ter filhos. Por que ela começou a tomá-los novamente? Havia apenas uma possibilidade perturbadora. Ela estava tendo envolvimento físico com alguém que poderia engravidá-la. Ela tinha me traído. Caroline e eu estávamos juntos há 9 anos. Eu tinha acabado de terminar a universidade e estava estudando para me tornar engenheiro, enquanto ela trabalhava como assistente. Nós nos conhecemos em um bar e, embora nossa conexão não tenha sido imediata, ela concordou em jantar comigo. Caroline, quase tão alta quanto meus 1,78 metros, era uma ex-atleta com uma figura esguia e seios pequenos. Sua característica mais marcante, na minha opinião, era seu traseiro incrível. Namoramos por 1 ano antes de nos casarmos quando eu tinha 26 anos. Nossos filhos, de 5 e 2 anos, me levaram a fazer a cirurgia para garantir que não teríamos mais. Parecia que tínhamos a família perfeita, ou assim eu pensava. Caroline voltou ao trabalho após cada licença maternidade, comprometida com seu trabalho apesar do custo da creche. Eu cofundei uma empresa de engenharia com amigos, aproveitando nosso trabalho mesmo que não fossemos ricos. Depois de encontrar o alumínio da pílula no banheiro, coloquei-o de volta e resolvi pensar bem. Confrontá-la agora não adiantaria nada. Eu precisava de um plano e evidências. O que aconteceria a seguir era incerto. Eu tinha que reunir os fatos primeiro. Fui trabalhar como de costume, ponderando minhas opções. Quem estava envolvido, quando começou e por quanto tempo? Era alguém do trabalho dela? Talvez até o chefe dela? Isso estava ligado às comunicações passadas dela? E a pergunta mais difícil: nossos filhos eram realmente meus? Apesar das emoções fervendo dentro de mim, perda, traição, dor, raiva, me concentrei em reunir fatos. Recorri à internet, encomendando kits de teste de DNA para verificar discretamente a paternidade de nossos filhos. Também comprei equipamentos de vigilância, pequenos gravadores de voz para o carro e a bolsa dela, e câmeras minúsculas para nossa casa. Duvidava que ela estivesse tendo um caso em casa, já que ela raramente estava lá sem mim, ou assim eu acreditava. Eu precisava acessar o telefone dela. Eu conhecia uma ferramenta de clonagem que poderia copiar o telefone dela, capturando mensagens, e-mails e chamadas. Isso exigia comprar outro telefone, que demorou dias para chegar. Durante esse tempo, observei Caroline de perto. Ela agia normalmente, nossa vida na cama era típica, 1 ou 2 vezes por semana nos fins de semana. Nunca notei nada suspeito em seu comportamento ou chuveiros repentinos ao voltar para casa. Ou ela não estava traindo ou era incrivelmente discreta, possivelmente levando isso tão longamente que parecia rotina. Os pacotes chegaram na sexta-feira de manhã no meu escritório para evitar perguntas. Recebi os kits de teste de DNA, gravadores de voz, câmeras, um novo telefone e um kit de clonagem. Pronto para prosseguir, saí do trabalho mais cedo. Em casa, a babá estava alimentando as crianças com o jantar.
Cuidei de colocar as câmeras discretamente, uma em cada no banheiro, sala de estar e quarto para uma visão clara de nossa cama. Depois de ajudar as crianças com as rotinas de dormir, coletei amostras de DNA delas e minhas, enviando-as prontamente para teste. Caroline chegou em casa no horário e passamos por nossa rotina usual, trocando atualizações sobre nossos dias sem muita escuta. Depois do jantar, ela tomou banho, me dando a chance de instalar gravadores de voz no carro e na bolsa dela e clonar seu telefone. Verifiquei o clone em busca de mensagens ou e-mails incriminadores, mas não encontrei nada. Ou ela estava cautelosa ou não tinha traído. Eu não conseguia decidir. O fim de semana passou rotineiramente com nossa proximidade matinal usual antes que as crianças acordassem. Passamos o fim de semana juntos sem interrupções, tornando provável que ela tomasse os comprimidos, como evidenciado pelos dias faltantes na cartela. Na segunda-feira, informei-a que trabalharia de casa. Ela foi para o escritório, me dando a chance de recuperar os pendrives de todas as câmeras e revisá-los. A filmagem do banheiro confirmou que ela tinha tomado os comprimidos. A câmera do quarto revelou uma surpresa. Na noite de sábado, enquanto eu preparava o jantar, ela tomou banho em nosso quarto, enviando mensagens para alguém em um segundo telefone que não estava na bolsa dela. Ela o escondeu na saída de ar. Apesar de verificar, ele não estava lá, indicando que ela o leva quando sai. Eu precisava acessar esse telefone, a primeira evidência sólida de seu comportamento suspeito. Revisando a filmagem da manhã, vi-a recuperar o telefone do respiradouro e colocá-lo na bolsa antes de sair para o trabalho. Naquela noite, depois que ela retornou e tomou banho, a bolsa dela estava sem telefone. Sabendo que ela provavelmente o escondeu no respiradouro, eu o recuperei silenciosamente do quarto de Sonja, clonei-o e devolvi. Quase fui pego quando ela saiu do chuveiro e me encontrou perto da cama de Sonja, acariciando seu cabelo. Ela perguntou suavemente: "E aconteceu alguma coisa?" Eu balancei a cabeça. Às vezes gosto de sentar com um deles, sussurrei, só para me lembrar de como sou sortudo por ter filhos tão maravilhosos. Ela sorriu. "Você é um velho sentimental", ela brincou. "Vamos antes que você acorde." No dia seguinte, finalmente olhei para o telefone clonado. Foi quando meu mundo desabou. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu me sentava na cadeira do escritório, ignorando o interfone. Eventualmente, minha secretária, Michelle, bateu levemente e entrou. Michelle, sempre profissional e vestida de forma conservadora, parecia mais velha do que sua idade com sua figura esbelta, cabelo ruivo e olhos verdes. Nosso relacionamento sempre foi estritamente profissional. Nunca dei a ela razão para pensar o contrário. Ela confidenciou em mim sobre o tratamento persistente de outro sócio. Ameaçando ação legal, ela disse que ficou porque eu a tratava com respeito. Com raiva, ele exigiu sua demissão, dando-nos um ultimato. Ela ou eu. Acabei com 60% de propriedade, perdendo um sócio. Michelle saiu brevemente para cuidar de sua tarefa anterior, retornando ao meu escritório e trancando a porta. Ela me trouxe guardanapos e perguntou calmamente: "Conte-me." Mostrei a ela o telefone. As mensagens entre Caroline e uma pessoa não identificada revelaram encontros secretos e detalhes de intimidade que só um amante de longa data saberia. Detalhes sobre Caroline que me excluíam completamente. Era como se eu não existisse em seu mundo privado. "Você sabe quem é?" ela perguntou, mantendo-se profissional. Balancei a cabeça. "Como você sabe?" ela inquiriu. Recontando a descoberta de um marcador de livro prateado no chão do banheiro e encontrando os comprimidos, as palavras fluíram sem esforço. Ao longo do relato, ela sentou-se silenciosamente, segurando minha mão, uma primeira vez para nós. "Você precisa de mais informações", ela disse. "Teremos o DNA das crianças na quarta-feira. Você pode esperar até lá?" "Não sei", respondi. Ela assentiu. "Nossa equipe em Portland precisa de você urgentemente", ela disse, reservando um voo para mim. "Você voltará na quinta-feira. Concentre-se nisso agora." "Você avisa Caroline", ela disse, pegando meu telefone para enviar uma mensagem. Caroline rapidamente respondeu, confirmando que entendia e me amava. Depois de me devolver o telefone, ela pegou o dela. "Lorraine", ela disse nele. "Michelle." "Sim." "Obrigada." "Quando você está livre?" "Esta tarde." "Ótimo." "Vejo você então", disse ela de forma concisa, me direcionando como costumava fazer no trabalho.
Foi quase um alívio não ter que pensar, delegando decisões a outra pessoa. Quando saí do banheiro, ela segurava meu casaco. Para onde vamos? Perguntei. Você tem um compromisso com minha amiga, ela respondeu. Eu a segui. Lorraine, melhor amiga de Michelle e advogada de divórcio, estava trabalhando no próprio divórcio de Michelle, tendo descoberto a infidelidade do marido com uma funcionária. Michelle explicou minha situação a Lorraine enquanto eu observava atordoado. Isso não era para ser minha vida. Lorraine, experiente em tais assuntos, concentrou-se em reunir todos os detalhes que tínhamos. Gary. Ela chamou. Não era comigo. Ela estava falando com outra pessoa. Senti uma ardência na minha bochecha quando Michelle me deu um tapa. O choque me despertou. Vi surpresa e diversão passarem pelos olhos de Lorraine antes que ela se tornasse séria. Gary, ela perguntou. Ah, senti. Você tem um plano? Minha mente de engenheiro entrou em ação com suas palavras. Derrubar ambos, eu disse. Esperei uma reação chocada, mas Michelle até sorriu. Certo, disse Lorraine. Eu entendo. No entanto, isso não é uma opção legalmente. Vamos explorar outras vias. Ela expôs as opções sem defender nenhuma. Primeiro, não fazer nada. Continuar fingindo ignorância para uma vida pacífica. Segundo, um divórcio amigável citando diferenças irreconciliáveis. Dividir os bens, pagar pensão alimentícia. Terceiro, ir com tudo. Processar por infidelidade, contestar a paternidade e mais. Meus pensamentos aceleraram. A opção 1 estava fora de questão. Eu não seria um homem complacente e traído. A opção 2 não se encaixava. Eu tinha investido muito em nossa vida. Opção 3, declarei. Contudo. Lorraine sorriu. Muito bem, então, vou começar a preencher a papelada. Sugiro que você comece a monitorar sua esposa discretamente para reunir mais evidências. Descubra quem, quando e onde. Definitivamente precisamos de mais provas. Posso ficar com este telefone? Não está lhe servindo de nada, ela observou. Assenti e entreguei o telefone. Michelle e eu saímos do escritório de Lorraine e ela me levou a um pequeno hotel familiar, reservando um quarto para mim. Vá tomar um banho e peça algo para o quarto, ela instruiu, assumindo o comando. Voltarei mais tarde com alguns itens para você. Movi-me mecanicamente. Meu mundo estava desmoronando, pedindo serviço de quarto em um hotel como se estivesse no piloto automático. Era a única maneira de lidar com o estresse. 9 anos se foram num piscar de olhos. O que mais doía era a minha ignorância. Como não percebi tudo? Seria o chefe dela, aquele para quem ela sempre voltava após cada filho? Ela alegava valorizar seu trabalho e independência, mas era apenas uma desculpa para ficar perto do amante? Olhei para o frigobar, tentado, quando Michelle entrou. Nem pense nisso, ela advertiu. Você precisa de uma mente clara para planejar. Afogar suas mágoas não vai ajudar. Planejar? Perguntei amargamente. Eu tinha um plano. Uma esposa amorosa, 2 filhos lindos, e agora isso. Sou um homem traído com paternidade incerta. Minha vida está em ruínas e você quer que eu planeje? Ela me estudou brevemente, depois olhou para o relógio. Tudo bem, disse ela de forma brusca, toda profissional. A sessão de pena acabou. Lembra de todos aqueles obstáculos que enfrentamos ao iniciar nossa empresa? Planos deram errado naquela época também. O que isso tem a ver com números? Ela pressionou. Não sei, respondi. Muito. Houve uma época em que o escritório de patentes perdeu nossa aplicação, e ainda vencemos a EA Dingley. Outra vez, o banco tentou executar a hipoteca antecipadamente sob pressão. Tudo bem, ela interrompeu. Em todas aquelas vezes, quando você se sentou e desistiu. Era diferente naquela época. Por quê? Ela perguntou. O que era diferente naquela época? Eu tinha algo pelo qual lutar, expliquei. Uma família dependia de mim. Agora você tem uma família, ela apontou. Uma maior. 141 pessoas e suas famílias contando com você para lidar com isso. Nenhum de seus sócios pode manter a empresa funcionando como você pode. Se ela levar metade, ela pode vender para o maior lance, e aí a Dingley pode levar tudo. É isso que você quer? Olhei para ela,
percebendo que ela estava certa. Eu não podia deixar tudo pelo qual trabalhei escapar. Eu precisava assegurar o futuro da minha família, mesmo que meu relacionamento com Caroline fosse incerto. Com determinação renovada, sentei-me com Michelle e comecei a planejar. Assegurar o futuro da empresa e o bem-estar da minha família se tornou minha prioridade. Naquele momento, a clareza substituiu a confusão e me senti resoluto. Michelle notou a mudança em meu comportamento e assentiu aprovadoramente. Esse é o Gary de que preciso agora, ela disse. Alguém que planeja para o futuro. Passamos a noite estrategizando como assegurar o futuro da empresa. Inicialmente, considerei vender minhas ações para os sócios, mas Michelle vetou isso. Temendo que eles pudessem administrar mal ou desmontar a empresa uma vez que ganhassem o controle. Para manter a autoridade, optamos por estabelecer um trust offshore, onde eu venderia a empresa ao valor de mercado e permaneceria como CEO com um salário nominal, protegido da jurisdição local. Este movimento me tornaria um milionário no papel, uma vez executado. Também planejei liquidar meu 401k e acessar o capital próprio da casa. A casa, comprada somente em meu nome quando Caroline não estava trabalhando, exigia reavaliação. Compilei tarefas e contatei meu advogado Brian Spencer, que cuidava dos assuntos legais da empresa, para agendar uma reunião. No dia seguinte, depois que Michelle partiu, caí em um sono profundo e acordei com a mensagem de Caroline perguntando sobre minha partida repentina. Assegurei-lhe que retornaria na quinta-feira, mas retive afeto. Michelle chegou cedo na manhã seguinte, e depois de um banho, tomamos café da manhã em uma lanchonete próxima. Apesar da turbulência, concentrei-me em passos práticos adiante. Michelle me informou que Brian tinha uma reunião disponível às 10 horas. Sugerindo que visitássemos o banco primeiro para acessar meu 401k e o capital próprio da casa antes de encontrá-lo. Vejo o benefício de consolidar minhas finanças, eu disse. Mas ainda não haverá um registro de meus bens? O tribunal não pode me obrigar a dividi-los com ela? Só se você ainda os tiver, Michelle sorriu. É aí que Vegas entra. Depois de acumular seu capital, passe uma semana lá e gaste tudo antes de pedir o divórcio. Assim, no tribunal, você parecerá falido, profundamente endividado. Sua casa pode enfrentar execução hipotecária, e sua renda mal cobriria as despesas de subsistência. A menos, é claro, que as crianças não sejam suas. Se forem, coloque todo o seu 401k em um trust para o fundo universitário delas. Caroline não poderá tocá-lo. Ela pode até acabar pagando pensão alimentícia a você. Quando você receberá os resultados do DNA? Hesitei, pegando meu telefone. A empresa disse que eles deveriam estar online hoje. Verifiquei o e-mail com um link, mas coloquei o telefone de lado. Não tinha certeza se estava pronto para ver os resultados ainda. Posso? Michelle perguntou. E eu lhe entreguei o telefone. Ela rolou a tela, estudando-a, observei seu rosto, esperando uma pista. Ela olhou para cima. Os resultados ainda não estão prontos, disse ela. Devem chegar em 12 horas, de acordo com o rastreamento. Vamos indo, disse ela, levantando-se. O banco deve estar aberto. Liberar o capital da casa e sacar meu 401k foi rápido. Fechei todas as nossas contas de poupança, incluindo os fundos universitários das crianças, transferindo dinheiro para uma conta em meu nome. A conta conjunta com menos de $10.000 permaneceu intocada. Nosso advogado levantou um ponto importante quando o informamos sobre nosso plano. Você esqueceu uma coisa, ele disse. Você tem um contrato de casamento. Eu tenho? Fiquei surpreso. Não percebi que isso fazia parte do acordo de parceria quando comecei. Todos os sócios foram obrigados a assinar um pré-nupcial para proteger a empresa em caso de separação, ele explicou. Ele cobre apenas os ativos da empresa, não os pessoais. Como funcionário, ele só pode reivindicar seu salário e 401k. E isso é tudo. O que sugiro, ele começou, sem criticar o plano de sua advogada de divórcio, é investir todo o capital liberado de sua casa na empresa. Comprar a parte de um de seus sócios. Robert parecia interessado em ganhar dinheiro. Você pode precisar de um empréstimo do fundo de pensão da empresa para cobrir a diferença. Os pagamentos serão feitos a partir do seu salário reduzido, minimizando seus bens avaliados. Como tudo mais está ligado à empresa, permanece protegido. Seu rate de crédito pode sofrer com a execução hipotecária, e você perderá metade dos fundos bancários restantes. Além disso, ela não receberá nada.
Podemos ajustar seu salário para potencialmente tornar o dela mais alto, tornando-a responsável pela pensão alimentícia. Como vou viver? Perguntei. Se todo o meu salário vai para pagamentos de empréstimos, ainda precisarei cobrir as despesas de subsistência, incluindo meus outros 2 filhos, e bem, possivelmente mais. Vamos evitar discutir as crianças por enquanto, ele aconselhou. Você decidiu um curso de ação? Se eles não forem seus, você continuará envolvido? Não tenho certeza. Admiti. É muito esmagador para pensar nisso. Vou precisar esperar até ter os fatos antes de tomar tais decisões. Lembre-se de seus planos com os outros advogados, ele me lembrou. Apostaria que o processo contra a empresa dela trará dinheiro suficiente para pagar o empréstimo e restaurar seu salário integral após tudo isso. Você também pode reivindicar despesas do pai das crianças se elas forem comprovadas como não sendo suas, após o divórcio, separado do acordo. Você poderia entrar em contato com Robert para mim sobre a venda? Pedi. Não acho que posso lidar com isso agora. Ele assentiu. Entrarei em contato com ele e o atualizarei. Apertamos as mãos ao sair de seu escritório. Um alívio lavou sobre mim momentaneamente. Enquanto saíamos, os planos começaram a se alinhar, uma satisfação me preenchendo. Então, a realidade bateu, lembrando-me por que estávamos fazendo esses planos, deixando um vazio no meu peito. Sentamos em uma lanchonete para almoçar quando me atrevi a verificar meu telefone novamente. Clicando no link no e-mail, passei-o para Michelle, observando seu rosto em busca de uma reação. Sinto muito, Gary, ela disse suavemente. Devolvendo o telefone. Li os resultados eu mesmo. Nenhuma das crianças era biologicamente minha, embora compartilhassem o mesmo pai. O choque de perder ambas as crianças foi eclipsado pela raiva da traição. Ela não apenas me enganou sobre a paternidade delas, mas também me convenceu a fazer uma vasectomia. Gary, Michelle chamou, puxando-me de volta. Agora não é hora. Fique calmo. Vamos superar isso. Lutando para controlar minha raiva, respirei fundo. Queria machucar alguém. Pensamentos de vingança passaram pela minha mente. Até contratar alguém para lidar com o homem que gerou as crianças que pensei serem minhas. Michelle recompôs-se e me levou para fora da lanchonete. Lorraine ligou. Ela quer vê-lo, disse ela enquanto nos dirigíamos ao escritório de Lorraine. Lorraine parecia sombria quando entramos. Tem um relatório preliminar de um investigador particular, disse ela. Caroline teve um visitante na noite passada. Um homem passou a noite em sua casa. Tenho câmeras em casa, eu disse. Vou trocar os pendrives e podemos revisar as imagens. Bom, ela assentiu. Faça isso agora. Então vamos traçar estratégias. Essas imagens podem ser cruciais. A babá está com Sophie e James no centro de recreação, mencionei. Não posso voltar sem despertar suspeitas. Deveria estar fora em negócios. Lorraine verificou o telefone. A babá está ocupada. Vou ficar de olho e alertá-lo se ela sair. Aceleramos até minha casa, a cerca de 30 minutos de distância. Rapidamente troquei os pendrives, vasculhei a casa, não encontrei nada em comum, e voltei ao escritório de Lorraine. Revisando as imagens, evitei assistir às imagens do quarto. Não suportava ver mais. Confirmou minhas suspeitas. O chefe dela, Bill Weinbrich, entrando na casa com sua própria chave. Quando James o cumprimentou como Papai Bill, desabei em lágrimas. Não consegui assistir por mais tempo. Lorraine testemunhou meu colapso. Michelle, pela primeira vez, me abraçou enquanto eu chorava. Depois de algum tempo, compus-me. Você gostaria de descansar? Lorraine perguntou, mas recusei. A dor diminuiu um pouco, substituída por uma raiva crescente. Qual é o nosso próximo passo? Indaguei. Obtenha os termos de emprego da empresa de sua esposa, explicou Lorraine. Há uma cláusula antifraternização que nos dá motivos para processar por violação, especialmente porque a pessoa envolvida é um gerente sênior. Informamos Lorraine sobre o conselho do advogado da minha empresa, levando-a a ligar para ele imediatamente. Ela recebeu cópias do acordo pré-nupcial por e-mail. Isso muda tudo, disse ela, revisando os documentos. O plano do seu parceiro é perfeito. Se ele estiver disposto a vender, investimos tudo na empresa para protegê-la.
Podemos processar a empresa dela por não conformidade, ele por danos emocionais, ela por falsa declaração na certidão de nascimento e ambos por despesas relacionadas às crianças. Depende se Robert quer vender, observei. Teremos que esperar por sua decisão. Michelle me levou de volta ao hotel onde eu estava hospedado. Assim que cheguei ao meu quarto, houve uma batida na porta. Era a Michelle. Vamos, ela instou. Você não deve ficar aqui sozinho. Por quê? Perguntei, sentindo-me indiferente. Por que você vai remoer ou atacar o frigobar? Ela respondeu firmemente. Preciso ficar de olho em você. Reunindo minhas coisas, ela me conduziu até ao carro. Para onde estamos indo? Perguntei, sentindo-me indiferente. Para minha casa, disse ela. Tem um quarto extra que você pode usar. Mas... Comecei a protestar, mas seu olhar me silenciou. Nunca tinha estado na casa de Michelle. Surpreso ao encontrá-la quase tão grande quanto a minha, embora de um andar, ela me mostrou um quarto com banheiro. Tome um banho e troque de roupa, ela instruiu. Jantar em 30 minutos. Comemos em silêncio, a comida aparentemente deliciosa embora eu não pudesse saboreá-la. Minha mente corria com pensamentos, emoções turbulentas demais para compreender. Estava furioso, mas entorpecido, focado apenas em executar meus planos. Estava no piloto automático, movido por um propósito. Enquanto me perguntava o que fazer após o jantar, o telefone tocou. Sobressaltei-me, esperando que não fosse Caroline. Não era. Alô, atendi languidamente. Robert, eu disse. Por quê? Ele perguntou simplesmente. Robert e eu éramos amigos desde a universidade, onde nos ligamos em um projeto que lançou as bases para o nosso negócio. Inicialmente, eu detinha participação majoritária na empresa devido a um investimento inicial maior. Caroline está me traindo, afirmei friamente. Todo esse tempo? Ele exclamou. Todo esse tempo, confirmei. E nenhuma das crianças é sua? Houve uma pausa na linha. Então você quer vincular todos os seus ativos à empresa e contar com o acordo pré-nupcial? Ele questionou, claramente entendendo nosso acordo de parceria melhor do que eu. Vou manter 5% e continuar como engenheiro consultor, ele propôs. Vou resolver com o RH, o resto é seu. Certo, concordei. Pedirei a Brian que prepare a papelada. Gary, disse ele após um momento. Sinto muito. Pode não parecer agora, mas vai ficar mais fácil, eu prometo. Já estive onde você está agora e fica mais fácil. Só então me lembrei de que ele havia passado por um divórcio cerca de 4 anos atrás. Ele havia mantido os detalhes privados, embora fossemos amigos próximos. Eu sabia que não tinha sido agradável. Ele havia usado o contrato de casamento ele mesmo. Na manhã seguinte, Michelle me acordou com uma xícara de café. Vamos, disse ela. Ainda temos muito a fazer. Primeiro, visitamos Brian Spencer, o advogado da empresa, que já havia preparado todos os documentos necessários para comprar a parte de Robert. A transação foi concluída rapidamente em menos de 30 minutos. Liquidei tudo e meu capital próprio da casa, poupanças e 401k. Também garanti um empréstimo contra o plano de pensão da empresa para o valor restante. No papel, agora devia quase US$ 1 milhão. Meu salário foi quase reduzido pela metade devido às deduções. Em seguida, fomos ao escritório de Lorraine. Ela revisou os documentos da compra e ficou satisfeita. Isto é perfeito, ela comentou. Vou redigir os papéis hoje e podemos registrá-los na segunda-feira. Onde você quer que ela seja notificada? Em algum lugar que a envergonhe ao máximo, respondi. Se pudéssemos fazer isso em um outdoor no Super Bowl, eu pagaria com prazer, Lorraine riu. Vamos notificá-la no escritório dela, ela decidiu. Segunda-feira às 10 da manhã, desde que os papéis sejam liberados pelo tribunal até lá. Se eu registrar hoje, devemos ter a confirmação amanhã à tarde. Assenti em concordância. E o que vem a seguir? Michelle perguntou, assumindo o controle. Temos mais 2 paradas antes de você retornar ao escritório e agir como se tivesse acabado de combater um incêndio em Portland. Você consegue aguentar em casa até segunda-feira? Acho que vou ter que aguentar, respondi. Não precisa adivinhar, ela me assegurou. Diga-me o que você precisa para aguentar até lá. Não tenho certeza, admiti. Alguma boa notícia? Ela sorriu. Vamos lá.
Surpreendentemente, paramos no centro médico onde fiz todos os meus exames e o procedimento que garantiu que eu nunca seria pai de crianças. Por que estamos aqui? Perguntei. Você não queria boas notícias, ela provocou. Vamos lá. Lá dentro, ela arranjou para que víssemos meu médico prontamente. Olhei para Michelle, que ficou atrás enquanto eu entrava na sala de consulta. Por favor. Fiz um gesto para que ela se juntasse a mim, e ela assentiu. O Dr. Harrington não comentou sobre a presença de Michelle. Ele conhecia seu papel na minha vida e nossa situação. Gary, ele começou, entendo que você está perguntando sobre a reversão de vasectomia. Meus olhos se arregalaram. Isso é realmente possível? Olhei para Michelle, que tinha um pequeno sorriso no rosto. Sim, é bastante viável, garantiu o Dr. Harrington. Com uma taxa de sucesso em torno de 95% para reversões realizadas após 3 anos, embora envolva uma cirurgia mais longa sob anestesia geral, mas é muito provável que você possa ser pai novamente. Lágrimas brotaram em meus olhos. A possibilidade de me tornar pai novamente me encheu de esperança. Entendo que é muito para absorver, continuou o Dr. Harrington, me entregando informações sobre o procedimento e seus custos, observando que não era coberto pelo seguro. Se você decidir prosseguir, podemos agendar exames. Obrigado, doutor, Michelle interveio, pegando a papelada. Entraremos em contato. Ela se levantou e eu a segui para fora da clínica. Isso é notícia boa o suficiente para você? Ela perguntou suavemente, sorrindo para mim. Impulsivamente, eu a abracei, sentindo-me grato. Obrigado, murmurei em seu cabelo, então me afastei rapidamente. Desculpe. Está tudo bem, Gary, ela me tranquilizou gentilmente. Enquanto entrávamos no carro dela, ela disse, em mais uma parada, depois voltamos ao escritório. Eu tinha visitado a casa de Bill Weinvrig ocasionalmente ao longo dos anos enquanto Caroline trabalhava para ele. Ele e sua esposa Stephanie moravam em uma comunidade fechada nos arredores da cidade, onde também sediavam eventos corporativos. Quando Michelle e eu chegamos, Stephanie estava nos esperando e nos recebeu sem hesitação. Ela nos conduziu a uma sala que parecia ser o escritório de Bill, indicou os assentos e foi direto ao assunto. Como posso ajudá-lo? Stephanie perguntou, dirigindo-se diretamente a mim. Lutei para encontrar minha voz antes de finalmente perguntar: você sabia? Stephanie suspirou tristemente. Não, ela admitiu. Eu suspeitava, mas nunca tive provas. Não consegui encontrar nada concreto para levar a um advogado. Se tivesse, teria tirado tudo dele. Junte-se ao clube, Michelle murmurou baixinho. Stephanie queria saber se eu tinha evidências e eu assenti. Provas de que nenhum dos meus filhos é meu, disse, minha voz sumindo. A emoção me sufocou e Stephanie ofereceu sua simpatia. Ela compartilhou suas próprias suspeitas sobre Bill e Caroline ao longo dos anos, mas seus esforços para descobrir a verdade foram em vão. Ela expressou arrependimento por não ter agido antes se tivesse certeza. O que você vai fazer agora? Ela perguntou, curiosa sobre meus próximos passos. Debati se deveria revelar meus planos à esposa de Bill, incerto se ela o informaria em seu retorno. No final, decidi que queria que ele ficasse tão chocado quanto eu. A verdadeira questão é, o que você vai fazer? Retruquei. Stephanie entendeu e não me culpou por minha cautela. Ela pediu uma recomendação de um advogado de divórcio e Michelle lhe forneceu um cartão de visita. Obrigada, disse Stephanie, pegando o cartão. Uma semana será suficiente? Assenti. Deve ser o suficiente, respondi. Ótimo, disse ela, levantando-se. Ficou claro que nossa reunião estava terminando. Stephanie me abraçou brevemente e beijou minha bochecha. Sinto muito, repetiu. Cuide dele, disse ela a Michelle, que estremeceu levemente com um gesto afetuoso. Ele merece melhor do que o que aquela mulher fez a ele. Voltamos ao escritório, e passei o resto do dia finalizando minhas tarefas de Portland. No fim do dia, fui para casa. Michelle bateu na minha porta no horário habitual, espiou e mencionou que estava indo embora, voltando ao seu comportamento profissional usual. Seu retorno à formalidade me deixou à deriva. Eu sentia uma conexão crescente, mas talvez fosse apenas na minha mente. Despedi-me dela, grato por sua assistência. Trabalhei até tarde da noite no escritório, colocando em dia muitas coisas. Por volta das 8 horas, Caroline mandou uma mensagem perguntando quando eu chegaria em casa.
Estimei mais 1 ou 2 horas, explicando a necessidade de finalizar assuntos pós-viagem. Ela antecipou estar dormindo até lá, expressando amor com beijos. Mais uma vez, não consegui me obrigar a responder. Continuei trabalhando até quase 11 horas, esperando que ela estivesse dormindo quando eu chegasse para minimizar a interação. A casa estava escura quando cheguei, aparentemente normal. Verifiquei Sônia e James. Ambos dormindo pacificamente. Emoções afloraram, e me escondi no banheiro para evitar que Caroline me visse chorar por crianças que não eram minhas. Decidir o destino delas permanecia sem solução. Apesar de não ter obrigação legal, meu amor por elas persistia. Como poderia abandoná-las tão logo após serem meu orgulho e alegria? Agora, elas eram lembretes da traição de Caroline. Decidi esperar, incerto de como os eventos se desenrolariam. Lutando para dormir, acordei e encontrei Caroline ausente. A empregada cuidava das crianças e meus pensamentos se tornaram sombrios. Ela sabia que não eram meus? Ferveu em mim a imaginação de sua cumplicidade na infidelidade de Caroline. Na segunda-feira, prometi garantir repercussões para suas ações como babá, assegurando que nunca mais trabalharia nesse papel. Espere, o que estou fazendo? Descontando minha raiva em alguém que tem poucas chances de um resultado positivo. É uma situação em que todos perdem. Raciocinei que ela poderia ter arriscado seu emprego ou saído se tivesse me contado. Ainda assim, ela claramente se importa com nossas crianças, a quem ela cuidou desde antes de Sônia nascer. Talvez minha raiva esteja mal direcionada. Fui trabalhar. Michelle já estava lá. Toda profissional, como se os últimos dias não tivessem acontecido. Ela havia limpado minha agenda para marketing, disse ela. Instalei-me e ela trouxe nossos cafés matinais. Uma primeira vez para ela. Marketing? Questionei. Desde quando estou envolvido nisso? Ela sorriu. Uma visão estranhamente reconfortante. Precisamos de uma estratégia, explicou. A parte final do plano de Lorraine. Confuso, perguntei, que plano? Precisamos tornar isso público, insistiu Michelle. Contar a todos. Os amigos dela, família, grupos da igreja, todos que a conhecem, sobre quem ela realmente é e o que fez. Vou parecer terrível, protestei. Serei ridicularizado como um homem traído criando os filhos de outro. Você precisa contar seu lado, contrapôs Michelle. Se não o fizer, Caroline fará, e a versão dela o fará parecer pior, alegando que você é abusivo ou incapaz. As pessoas podem duvidar, mas falar antecipadamente minará a defesa dela. Michelle compilou um pacote de mídia com evidências da infidelidade de Caroline. Incluídos estavam um relatório de um investigador particular, um teste de DNA confirmando que eu não era o pai de meus 2 filhos e vídeos da minha casa, incluindo um mostrando James cumprimentando Bill e outros de áreas que eu não tinha visto e não desejava ver. Mais tarde naquela manhã, recebi um e-mail de Lorraine. Stephanie havia fornecido o DNA de Bill, que ela comparou com meu teste, confirmando que ele era de fato o pai de ambos os filhos. Filhos, pensei, subitamente incapaz de considerá-los meus. Incorporamos essa nova informação em um pacote para os pais de Caroline e meus, os irmãos dela e seus contatos mais amplos no Facebook e LinkedIn. Cópias foram agendadas para entrega por courrier na segunda-feira às 10 horas, sincronizadas com um evento planejado. Eu só precisava superar o fim de semana. Baseando-me em minha formação em engenharia, elaborei um plano. Em menos de 1 hora, projetei e montei um pequeno dispositivo equipado com um motor, temporizador e bateria. Poderia ser configurado para vibrar após uma duração específica. Na sexta-feira à noite, depois que a babá saiu, coloquei discretamente o dispositivo sob o travesseiro de Sophie. Estava programado para ativar no nosso horário usual de despertar às 6 horas da manhã seguinte. Tudo correu bem. A entrada de Sophie em nosso quarto pela manhã impediu qualquer proximidade. Sorri para mim mesmo, tendo me ocupado com sucesso durante todo o sábado com tarefas há muito negligenciadas por Caroline. Quando ela comentou sobre isso, casualmente apontei que precisavam ser feitas. Naquela noite, quando Caroline tentou iniciar alguma intimidade, fingi dormir após ela sair do banheiro. No domingo, o sono interrompido de sua filha pelo meu dispositivo resultou em ela voltar para o quarto de Caroline. O domingo foi passado com as crianças no zoológico. Ao longo do dia, lutei com as emoções, olhando para Caroline, a mulher que amei e as crianças que cuidei como minhas. Quase desmoronei várias vezes, mordendo minha bochecha até sangrar para manter a compostura. Mas consegui passar o fim de semana. A segunda-feira chegou,
E eu estava resoluto. Informei Caroline que trabalharia de casa, aparentemente para discutir assuntos com a babá. Quando ela saiu para o trabalho, parecia absorvido em e-mails e mal reconheci sua despedida. Depois que ela partiu, notei a hora em 8h15. A babá bateu na porta do meu escritório, propondo uma ida ao centro de recreação, o que recusei, optando por manter as crianças em casa, surpreendendo-a. James ficou desapontado, mas aqueceu, apesar de sua ânsia de ir. Pouco depois das 9h, Michelle chegou à casa, surpreendendo-me, mas eu a acolhi. Foi a primeira vez que fiz café para ela. Às 9h30, nos juntamos a Lorraine para uma teleconferência. Gary, Lorraine começou, esta é a sua última chance de parar. Não estou dizendo que você deve. Estou apenas dizendo que, se você mudou de ideia durante o fim de semana, agora é a hora de falar. Não, respondi firmemente. Então nos veremos do outro lado. Lorraine confirmou que tudo estava pronto. Monitorei meu e-mail, aguardando a confirmação da notificação exatamente às 10h. O primeiro e-mail chegou, seguido pelo segundo 3 minutos depois e o terceiro 5 minutos depois disso. Então meu telefone tocou, esperando que fosse Caroline, na verdade era minha mãe. Gary. Oi, mãe, respondi. O que está acontecendo? Ela perguntou. Você leu o pacote que enviei? Inquiri. Sim. Então você sabe tanto quanto eu, disse. Caroline tem me traído, provavelmente durante todo o nosso casamento, com o chefe dela. As crianças não são minhas. Estou me divorciando dela. Gary, você não pode. Não, mãe, tenho que trabalhar. Tenho outras ligações. Encerrei a chamada, apenas para o telefone tocar novamente imediatamente, desta vez de Caroline. Gary. Não atendi, esperando que ela continuasse. Precisamos conversar, disse ela. Permaneci em silêncio. Estou indo para casa. Com isso, ela desligou. Caroline está a caminho, informei a Michelle. Vou sair, ela ofereceu. Queria pedir que ela ficasse, mas não consegui encontrar as palavras. Simplesmente olhei para ela. Ligue para mim, disse ela. Você não saberá o que está acontecendo? E ela saiu. Cerca de 20 minutos depois, Caroline chegou em casa. Ouvi o carro dela estacionar do lado de fora. Ela não se incomodou em entrar pela garagem. Incerto do que esperar, esperei enquanto ela entrava na casa e no meu escritório, sentando-se à minha frente. Gary, eu. Não estou interessado, cortei. Na verdade, desinteressante, corrigi. Eu nem quero. Não, intervim. Não quero ouvir uma única palavra sua. Você mentiu para mim por 9 malditos anos. Nenhuma das crianças é minha. Você me convenceu a fazer uma vasectomia enquanto ainda estava tomando anticoncepcional para poder continuar com Bill. Os olhos dela se arregalaram com minhas palavras. Então, não, Caroline, continuei. Não me importo com o que você tem a dizer. O cartão do meu advogado está no pacote que você recebeu quando foi notificada. Se há algo que acha que devo saber, fale com ela. E as crianças? Ela perguntou. Que crianças? Retruquei. Eu não tenho filhos. E se dependesse de você, nunca teria. Eu poderia perguntar por que você fez isso comigo, mas não quero ouvir outra mentira. Não estou interessado em suas desculpas, justificativas ou razões. Quero que isso acabe para que eu possa salvar o que resta da minha vida e seguir em frente. Chamei a babá para a sala. Ela podia me ouvir através da porta aberta. Você está demitida, declarei. Imediatamente, saia agora. O quê? Ela exclamou. Por quê? Porque você encobriu para ela, apontei para Caroline. Você sabia que ela estava tendo um caso com o chefe dela, e não sei se sabia que as crianças não eram minhas, mas definitivamente sabia o que estava acontecendo. Tenho evidências em vídeo de você discutindo crianças com Bill. Saia. Gary, Caroline interveio. Você não pode demiti-la. Eu pago o salário dela. A babá olhou agradecida para Caroline. Tudo bem, concedi. Já entrei em contato com a agência, informando que você foi cúmplice em um caso extraconjugal. Se Caroline quiser mantê-la, terá que lidar com seu salário, impostos, férias, pensão, licença médica e seguro. A babá ficou pálida.
Perder o emprego e ser removida dos registros da agência tornaria quase impossível encontrar novo trabalho doméstico. As agências se comunicavam entre si. Agora saia, disse a ela, e ela saiu apressada. Você precisava fazer isso? Caroline perguntou. Você começou a falar de novo, respondi. Eu disse que não quero ouvir. O que quero é que você junte suas coisas, leve seus filhos e saia da minha casa. Esta é minha casa também, insistiu ela. De acordo com os documentos. Não, interrompi. Está registrada somente em meu nome. Até que os tribunais digam o contrário, saia. Minha voz elevada assustou. James entrou na sala. Mamãe, disse ele. Sônia caiu. Caroline, com uma expressão chocada e lágrimas escorrendo pelo rosto, levantou-se e caminhou em direção à filha. Fechei a porta do meu escritório e permaneci dentro enquanto ela arrumava as coisas. Alguns minutos depois, ela retornou, segurando Sônia. Você vai se despedir de Sônia? Não assim, disse. Ela não é minha filha, e ele não é meu filho. Leve-os para o papai Bill e deixe que ele cuide de seus filhos. Eles não têm nada a ver comigo. Gary, eu. Saia. Ouvi a porta da frente fechar e, alguns minutos depois, o carro dela ligar. Ela se foi. Finalmente exalei, sentindo como se estivesse prendendo a respiração para sempre, e desabei. Não ouvi a porta abrir e pulei quando braços me envolveram e enterrei minha cabeça em minhas mãos. Olhando para cima, vi Michelle me segurando. Ela me puxou para perto e solucei em seu abraço. Demorou um tempo para me recompor. Eu tinha acabado de jogar fora 9 anos, meu casamento, meus filhos, minha vida, tudo acabado. Não queria mais enfrentar o mundo. Michelle assumiu o controle novamente. Vamos, disse ela. Lorraine mencionou que poderia levar cerca de 4 horas para Caroline obter uma ordem de emergência para ocupar a casa por causa das crianças e por ser nosso lar conjugal. Ela vai voltar. Você realmente quer deixá-la se satisfazer jogando você para fora da sua própria casa? Reunimos algumas roupas e documentos importantes. Eu precisava descobrir onde ficar, mas carregamos meu carro e o carro de Michelle com meus pertences e partimos. Primeiro, paramos no escritório onde fui notificado. Mais tarde naquele dia, Lorraine ligou para me atualizar sobre os procedimentos. Não apenas havia uma ordem concedendo a Caroline a ocupação temporária da casa, mas também uma ordem de restrição proibindo-me de chegar a menos de 100 metros dela. Se precisasse recuperar algo, teria que agendar com o advogado de Caroline às minhas próprias custas. Confuso com a situação, me vi realocado para o quarto extra de Michelle. Minhas roupas estavam no armário dela e todos os meus documentos estavam organizados ordenadamente nos armários do escritório dela. Uma semana se passou desde que Caroline pediu o divórcio. Eu trabalhava durante o dia e depois retornava com Michelle para sua casa para refeições e dormir. De manhã, ela me trazia café, preparava o café da manhã e íamos juntos para o escritório. Nossas interações pareciam inalteradas. Ela permanecia estritamente profissional, exceto por um abraço reconfortante no meu primeiro colapso em casa. Sorrisos eram raros, dadas as circunstâncias. Na segunda-feira, nos encontramos com os advogados da empresa de Caroline e Bill. Os detalhes eram obscuros para mim, mas aparentemente entramos com uma reivindicação por um valor que a empresa não podia pagar, apesar de ter um seguro limitado a $1 milhão. Os advogados deles eram profissionais. Lorraine, minha advogada, parecia satisfeita. Qual é o próximo passo? O advogado deles inquiriu. Lorraine respondeu, em demissão imediata e permanente do membro sênior com perda de benefícios de pensão, além de manter Caroline na equipe por 3 anos com um pagamento de $1,5 milhão. Desliguei durante a discussão deles. Eventualmente, eles concordaram com os termos, embora minha parte tenha sido reduzida para 750 mil. Isso ajudaria a liquidar parte da minha dívida com o fundo de pensão da empresa. O pagamento seguirá a finalização do divórcio, declarou Lorraine. Eles assentiram em compreensão. Lorraine continuou nos acompanhando e, na reunião subsequente com os advogados de Bill Weinvrig, saí do escritório deles $500 mil mais rico. Agora eu tinha o suficiente para reembolsar totalmente o empréstimo da pensão e manter uma pequena reserva para depois do divórcio. Minha reunião final daquele dia foi com os advogados de Caroline. Ela estava presente, mas evitou me olhar quando entrei. Michelle e Lorraine estavam ao meu lado.
As reivindicações financeiras na petição de divórcio são ultrajantes, começou o advogado de Caroline. Seu cliente, como CEO e acionista majoritário de uma empresa avaliada em aproximadamente 20 milhões de dólares, sem mencionar os ativos, poupanças e... Permita-me interromper, interveio Lorraine, apresentando documentos. De acordo com o acordo pré-nupcial assinado por todas as partes, a empresa não é divisível em caso de divórcio. Meu cliente recentemente fez um investimento adicional substancial em outra empresa, esgotando a maior parte de suas economias, 401k e capital próprio da casa. Ele também tomou empréstimo do fundo de pensão da empresa. Devido a este empréstimo, seu salário foi reduzido. Agora ele ganha menos que sua cliente e vou buscar apoio provisório enquanto ele se estabiliza. E as crianças? O advogado inquiriu. Lorraine respondeu, em evidências de DNA provam que essas crianças não são dele. Ela falsificou registros de nascimento para nomear fraudulentamente meu cliente como pai. Além disso, estamos buscando indenizações por coagi-lo a uma esterilização cirúrgica sob paternidade falsa. Sua cliente pode aceitar os termos do divórcio como estão, desocupar o lar conjugal e receber metade da conta conjunta, atualmente avaliada em 9.443,15 dólares. O advogado revisou os documentos, depois olhou para Caroline e finalmente para mim. Gary, por favor. Ela implorou. 9 anos, disse. 9 malditos anos. Dia após dia, você mentiu para mim. Não há nada que você possa dizer que eu queira ouvir. Caroline olhou para seu advogado e assentiu. Ela assinou os papéis. Não estive presente quando ela deixou nossa casa. Em vez disso, recebi uma carta do advogado dela confirmando o levantamento da ordem de restrição e transferindo a casa para mim. Apesar de contemplar um retorno, optei por colocar a casa à venda. Embora não cobrisse totalmente minha dívida bancária, fechei a lacuna, deixando o banco satisfeito. 2 meses se passaram, e eu ainda estava residindo no quarto extra de Michelle. Após nosso divórcio, Caroline voltou a morar com seus pais. Apesar de apresentar evidências sólidas, eles apoiaram firmemente e se recusaram a se comunicar comigo. Pessoalmente, não foi uma perda para mim. Por razões desconhecidas, Stephanie não seguiu com o divórcio de Bill como havia prometido. Não investiguei mais. Devido à perda do emprego corporativo e da pensão, eles tiveram que vender a casa na comunidade fechada e se mudar para um pequeno apartamento. Bill conseguiu um emprego decente com suas conexões de mercado e habilidades, embora com uma renda menor do que antes. Não tenho ideia se Caroline e Stephanie se cruzaram. Não vi Stephanie desde aquele dia no escritório do advogado dela e não tinha desejo de fazê-lo. Estava na minha mesa no trabalho quando Michelle bateu e entrou sem esperar por uma resposta. Bill Weinvrig está morto, ela anunciou abruptamente. O quê? Exclamei. Como? Aparentemente Stephanie o pegou com Caroline novamente, ela explicou. Ela atirou nele. Reclinei-me na cadeira, um largo sorriso se espalhando pelo meu rosto. Tentei suprimi-lo, mas ele persistiu. Isso não poderia ter acontecido com um cara melhor, finalmente comentei. Michelle riu. Você está bravo comigo por se sentir feliz com isso? Perguntei a ela. De forma alguma, Michelle respondeu firmemente. Aquele idiota recebeu o que merecia. A propósito, isso acabou de chegar. Ela colocou um envelope oficial na minha mesa. Ambos sabíamos seu conteúdo. Peguei e abri. É isso, disse calmamente. Finalmente sou um homem livre. Finalmente, ecoou Michelle. Inesperadamente, ela se inclinou e me beijou. Não foi um selinho breve. Foi um beijo completo e apaixonado que me deixou atordoado e sem fôlego. Quando ela se afastou, recostei-me na cadeira, surpreso e tenso. Por 9 anos, ela começou suavemente. Estive ao seu lado. Você é o homem mais honrado que já conheci. Nunca olhou para mim de forma inapropriada ou fez avanços, e admirei você por isso. Esperei por este momento por 9 anos. E agora que você está livre, quero mostrar que nem todas as mulheres são enganosas. Fazemos uma grande equipe. Conheço você por dentro e por fora, assim como qualquer esposa conhece seu marido. E você me conhece também. Por favor, me dê uma chance de provar isso. Fiquei sem palavras. Memórias de nosso tempo juntos inundaram minha mente antes da traição de Caroline vir à tona. Percebi que tinha sentimentos genuínos por Michelle.
Era impossível não desenvolvê-los após trabalhar tão próximo por tanto tempo, especialmente durante meu casamento com Caroline. Não precisava ponderar esses sentimentos. Eles já estavam cristalinos. Você tem algo a dizer? Ela perguntou, preocupação evidente em seu rosto, uma visão rara. Quantos? Indaguei. A confusão passou por seu rosto. Quantos o quê? Ela perguntou. Filhos, esclareci. Quantos filhos devemos ter?